Aleluia. O Senhor venha tomando todo esse lugar em nome de Jesus. Amém. Ainda este ano. A palavra de hoje é: ainda esse ano serei honrado pelos céus. Uau, é forte, não é? Ainda esse ano eu serei honrado pelos céus. Meu Deus. João capítulo 3, versículo 27, diz assim: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Eu sei que vai trazer algumas controvérsias, mas a verdade é que a gente não deveria receber nada que não viesse do céu. Mas somente a nossa intimidade com o Pai vai dizer se aquilo que nós estamos recebendo verdadeiramente vem do céu ou não. Tudo aquilo que Deus, Ele libera para mim e para você, vai vir do céu. E a gente precisa compreender. Nós cremos que o reino, ele já chegou, agora é a nossa vez de dar o passo para receber aquilo que vem do céu. Não tem plano B. Eu sei que muita gente veio conhecer a nossa igreja aqui em Aparecida e falou assim: eu vou lá conhecer essa igreja, se tudo der certo eu fico lá, eu vou lá visitar, porque eu passei pela igreja do pastor fulano, do ciclano, do beltrano. Escuta algo, é só eu que tenho a impressão de que a volta de Jesus está cada dia mais perto, ou tem alguém que pensa assim como eu? Aleluia, não estou sozinho não. Você entende que se a gente compreende que a volta de Jesus está mais perto, não podemos ter um plano B? A gente precisa estar firmado, a gente precisa realmente aceitar a paternidade, a gente precisa se consagrar, a gente precisa fugir dos nossos pecados, nos arrepender. Não tem essa de lá na frente eu me arrependo, eu vou fazer só mais uma vez, vou experimentar só um pouquinho. Ei, esquece. Desde que eu era criancinha eu escutava falar Jesus está voltando, até hoje não voltou. Não voltou para você ainda, e para aqueles que Ele já chamou a ceia. E aqueles que já se foram, será que eles foram salvos? Ou também estava esperando mais um dia para se posicionar? Será que você vai cometer esse engano e não vai se posicionar hoje? Aí alguém vai falar: mas pastor, essa palavra nós estamos aqui na igreja. Tem gente que está de corpo presente na igreja somente, mas lá fora é outra conversa. E Deus, Ele sabe. Talvez eu nunca vou saber da sua vida lá fora, mas Deus, Ele sabe. Eu nunca vou saber o que você está passando lá fora, mas Deus, Ele sabe. Eu não vou ter os sentimentos, porque eu não sei das suas aflições, o que falta dentro da sua casa, mas Deus, Ele sabe. O que te leva para estar em certas mesas, Deus, Ele sabe. O que te faz, às vezes, andar em más companhias, eu não sei, mas Deus, Ele sabe. E o pior, Satanás também sabe. Não tem mais plano B. Ou você se posiciona agora e se arrepende e fica firmado na presença do Senhor, ou eu vou deixar 3 pontinhos, porque você já sabe o resto. Não tem mais tempo. É tempo de viver o melhor dessa terra enquanto nós estamos aqui ainda. É tempo de entrarmos no momento de maior colheita das nossas vidas. Essa é a palavra que foi liberada durante toda essa campanha. Ainda esse ano, ainda esse ano serei honrado pelo céu. Alguém pode repetir comigo isso? Vamos bem forte. Ainda esse ano eu serei honrado pelos céus. Diga aleluia. Oh, aleluia.
Chama esse rapaz de gravata aqui, olha aqui para mim rapidinho. Repete comigo, ainda esse ano, eu serei honrado pelos céus. Você pode ficar de pé e repetir ainda mais alto isso? Aleluia, aleluia. Escuta algo. Pessoas burlaram o sistema para que você não recebesse honra. Deus viu. Deus viu suas lágrimas, como você ficou comovido e sentido. Deus te coloca num tempo de honra, pela sua fidelidade. Não estou dizendo sobre pecados, sobre erros, sobre acertos, não é nada sobre isso. Porque muitas vezes nós erramos, mas nós não perdemos a nossa paternidade. Não é somente sobre a sua história que Deus vai fazer. É para que todos vejam a glória dele através daquilo que as pessoas tramaram contra a sua vida. Era para você estar em outro patamar, mas a puxada de tapete travou. Não é para ficar parado. Faz assim com as suas mãos, em nome de Jesus. Que toda a história que travou a sua caminhada, o seu crescimento, tudo que estava amarrando, travando, caia por terra em nome de Jesus. Que você entre agora no tempo de maior colheita da sua vida, em nome de Jesus. Que as portas sejam escancaradas para a honra e glória do nome de Jesus. Se você crê, se apropria dessa palavra em nome de Jesus. Tem mais alguém que pode dizer, ainda esse ano eu serei honrado pelos céus? Oh, aleluia, aleluia. É sobre isso. É sobre isso. O tempo é agora. Eita glória. O tempo é agora. O que está mal resolvido aí que precisa resolver? Para você ir para a colheita. É tão interessante que a gente fala de tempo de colheita, mas muitas vezes a gente não entende como se preparar para esse tempo de colheita. Eu vou trazer um exemplo muito fácil, muito tranquilo. Você vai colher, a gente passou agora no tempo da jabuticaba, não foi isso? Glória a Deus. E aí você tem um pé de jabuticaba, você vai colher jabuticaba. Como que você faz? Você vai colher e levar para sua casa. Você faz o quê? Você chega lá e pega, enche a mão e sai com elas? Ou você se prepara, leva uma sacola, leva um balde, leva alguma coisa? Entende que para você fazer uma colheita qualquer que seja, você precisa se preparar. Tem alguém que está entendendo já. Aleluia. Não adianta você continuar do mesmo jeito. O tempo de plantar passou, agora é tempo de colheita. Você se esforçou, você trabalhou, você arou, você lançou a semente, você creu, você adubou, você plantou, colocou água, você regou em oração. Agora chegou o tempo de colheita e você vai com as mãos abanando. Não, meu filho, minha filha, se prepara para o maior tempo de colheita da sua história. Começa a olhar para trás e falar, tudo que eu vivi até aqui foi tempo de colheita. Daqui para frente eu entro, foi tempo de plantação. Daqui para frente é tempo de colheita. O que você fez, as suas experiências, Deus estava te permitindo plantar para você entrar nesse tempo de colheita. Agora é o tempo de você viver um milagre e começar a colher o melhor dessa terra. É tempo de você olhar para suas amizades, para seus familiares que você nem se davam tão bem mais. Resolver a sua vida com eles para entrar no tempo de colheita, no tempo de comunhão, no tempo de mesa. É tempo de você olhar para os seus filhos que cresceram, deixaram de ser criança, de ser adolescente, olhar para eles como homem, como mulher e ter tempo de mesa de qualidade. É tempo, filhos, de você olhar para os seus pais e entender que o tempo deles era diferente do seu e tudo que eles fizeram por você foi por amor, mesmo errando, era tentando te proteger. Entenda isso, começa a pedir perdão, liberar perdão e tenha um tempo de mesa de qualidade. Isso também é tempo de colheita. É momentos para você olhar para si mesmo e encarar os seus erros de frente. O que eu vivo hoje é um reflexo de tudo aquilo que eu plantei. Mas eu me perdoo pelos meus erros. E eu não vou errar mais. Eu vou dar um passo. Eu não vou ficar estagnado. Eu não vou ficar parado. É tempo de colheita.
Entende que, como eu falei na palavra de adoração, através dos dízimos, uma atitude. As nossas atitudes precisam mudar. Escuta algo. Quando eu e você, quando nós entendemos que as bênçãos de Deus estão relacionadas à mudança de atitudes, muitas vezes, muitas pessoas serão confrontadas com isso. Mas a pessoa não pode ser abençoada de forma grandiosa e não ter mudança de atitude. Tem pessoas que as bênçãos não estão destravadas porque o caráter ainda é aquele lá de trás. O céu quer te abençoar, mas o seu caráter ainda está lá atrás. A sua mente ainda é pequena, não foi transformada. A Bíblia vai falar sobre um Pedro que logo lá na frente se torna apóstolo. Os livros apócrifos falam que as pessoas não gostavam de Pedro. Era impossível, aquele cara é difícil. Mas quando ele conhece Jesus, ele é transformado. E olha que a transformação dele não se deu de um dia para o outro, mas ele escolheu a transformação e foi caminhar com Jesus. E precisou de todo um processo para que a transformação acontecesse. E ela aconteceu quando ele foi cheio do Espírito Santo. Então você entende que não basta apenas você conhecer a palavra, você está na igreja, você isso, você aquilo, se você não é transformado por dentro através do Espírito Santo. Nós estávamos aqui agora louvando ao Senhor. Senhor, enche toda a casa, vem Espírito Santo. E aí tem muita gente que ainda não recebeu o Espírito Santo. Como você acha que vai ser transformado? Aí é o momento que a gente precisa olhar e falar assim: eu vou ser transformado sim. Eu decidi. Eu isso, eu aquilo, eu acabei de falar de um exemplo de Pedro que decidiu ser transformado, mas só foi transformado quando foi cheio do Espírito Santo. E olha que o discipulador dele era o próprio Jesus Cristo. Aí você vai me dizer que porque você quer fazer isso sozinho, você vai conseguir? Meu Deus! Logo de manhã, pastor, no domingo, o reino está estabelecido. O tempo é agora, não é depois. A gente precisa se posicionar agora. Ninguém recebe nada se não vier do céu. Aleluia. Oh, aleluia. Quando o céu ele decide honrar alguém, meu Deus, é forte. Olha só, eu quero fazer uma analogia com essa palavra. Estou percebendo que tinha algumas pessoas aqui que não vieram preparados para hoje, para esse domingo. Quem se lembra de José? José do Egito? José do Egito, ele teve uma história muito bacana, que a gente consegue ministrar vários tipos de palavra. Eu quero trazer a história de José agora. É o que o Espírito Santo me direcionou. Deus ele tirou José da prisão e colocou em um governo em um único dia. Você já parou para entender? Ele estava preso e Deus colocou ele no governo. Não é sobre a prisão, não é sobre o cativeiro, não é sobre as confusões, não é sobre as brigas, não é sobre nada do que você está pensando. É sobre fidelidade. A fidelidade de José fez com que ele passasse tantas tribulações, mas ele permaneceu fiel para que no momento certo, independente do que ele passava ou de onde ele estava, o céu honrou aquele homem. Entende que Deus ele faz as coisas assim? Quantas histórias você já viu que de repente, quando as pessoas falam de repente, é o de repente de Deus. De repente fulano prosperou, de repente ciclana casou, de repente
repente teve um filho, de repente ele cresceu, de repente abriu uma empresa, de repente foi curado, de repente os milagres vêm acontecendo. O de repente de Deus alcança aqueles que são fiéis à palavra. E hoje eu declaro sobre aqueles que creem que você viverá um milagre, o de repente de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Alguém fala: ainda esse ano eu serei honrado pelo céu. Aleluia, aleluia. Existem tesouros escondidos, céus abertos liberam estratégias e respostas. Aleluia. Isaías 45, versículo 3 diz assim: eu vou lhe dar tesouros escondidos, riquezas secretas. Assim você vai saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chamou pessoalmente pelo seu nome para essa missão. Não, alguém diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Existem tesouros escondidos. Eu gostei de falar de José aqui também. Pega aí. José, ele recebeu a interpretação de um sonho. Ele recebeu algo que ninguém tinha. Ele recebeu algo que ninguém tinha. Eu posso declarar aqui que esse foi um dos tesouros escondidos. Você recebeu algo que só você tem. Quantas vezes você falou: eu sonhei com isso, eu vi aquilo, eu tive essa percepção. Quantas vezes você teve experiências que você normalizou? Foi só um sonho, foi só um sentimento. Quantas vezes você teve experiências como essa e você normalizou? Você não valorizou as riquezas do céu, que estavam escondidos, os tesouros escondidos. E acabou sendo mais um dia comum. Se você olhar para trás, para a sua história, você vai ver que em vários momentos Deus, ele abriu portas, Deus, ele preparou circunstâncias, situações, mas você não estava preparado. Você não tinha a intimidade certa para poder entender como a coisa funcionava. Experiências sobrenaturais só acontecem com atitudes. Se você não tiver atitude, você não vai conhecer verdadeiramente a intimidade. Olha como é interessante. Quando nós falamos de ter intimidade para conhecer e discernir o que vem do céu e o que não vem. Se eu virar hoje, eu vou dar um exemplo aqui. Essa senhora que está com a criança no colo. Se eu falar para você aqui, o que é esse instrumento? É um teclado. É um teclado? Claro que é um teclado. O que ele faz? Serve para tocar e fazer música. Correto? Vem aqui tocar uma música pra gente. Por que não? Porque você não sabe tocar. Mas você não sabe o que é? Alguém vai entender. Você não sabe para que serve? Não sabe como funciona? E por que você não pode ir lá e tocar? Porque você não tem intimidade, não tem experiência. Você não teve atitude de pegar uma aula. Você não foi perguntar para alguém, não disse: alguém me ensina. Você ficou esperando. Você sabe o que é, sabe para que serve, sabe como se usa, mas não sabe usar. Meu Deus! Tem muita gente que conhece a Bíblia de capa a capa, mas não tem nenhuma experiência com Deus. O céu está aberto para você, e você não está enxergando. Ainda esse ano
Alguém repete comigo. Ainda esse ano eu serei honrado pelo céu. Oh, aleluia. Existe algo sobrenatural acontecendo. O Espírito Santo traz intimidade para você hoje. O Espírito Santo acessa aonde não era acessado antes. O Espírito Santo te traz um entendimento que você não tinha antes. A sua intimidade, ela muda de patamar. A intimidade com o Pai abre as portas do céu para você colher o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia, meu Deus, aleluia. Nós precisamos viver uma paz verdadeira, os céus abertos, ele blinda a nossa alma. Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Já viu que tem gente que fala assim: isso está tirando a minha paz? A partir de hoje você não fala mais isso. A partir de hoje você fala assim: isso não pode tirar a presença de Deus da minha vida. Consegue entender que é a mesma coisa? Você só utilizou palavras diferentes. Porque se a palavra de Deus está dizendo que Ele é a paz, que Ele nos traz paz, que a nossa mente tem que estar em Cristo Jesus, tudo aquilo que tira a paz, tira a presença dEle. Então, se aqui não tem ninguém que falava isso, mas lá fora a gente escuta isso, corrija. Está tirando a minha paz? Não, meu irmão, minha irmã, não fala isso não. Clama pelo sangue de Jesus, tudo vai ficar bem. Nada pode tirar a sua paz, nada pode te tirar da presença. Quando você declara a paternidade do Senhor sobre a sua vida, nada pode anular isso. Nada te afasta dele, a não ser os pecados. Mas você já abriu mão dos seus pecados, você já se arrependeu, você já se posicionou. Satanás não tem mais do que te acusar. O sangue de Jesus tem poder na sua vida. Aleluia. João capítulo 16, versículo 33 vai dizer: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aquele mesmo José, preso, ele tinha paz na prisão. Olha que loucura. Dentro da cadeia aquele homem tinha paz. Como que pode isso? Aí hoje pra gente é muito simples, é muito fácil falar assim: ah, mas ele tinha até a chave ali daquele cárcere, daquele lugar. Imagina a atitude daquele homem, a forma de pensar, a reação daquele homem, para conseguir ter paz naquele lugar e conseguir fazer com que as pessoas ao seu redor, pega essa, as pessoas ao seu redor confiassem e também tivesse paz. Porque tem muita gente que fala assim: eu não tenho paz perto de fulano, mas é ela que não traz paz para os demais. Tem muita gente achando que o problema é o outro e o problema é ela mesma. José não, José onde ele chegava, ele gerava paz, as pessoas tinham paz, as pessoas confiavam. Que você seja como José, aonde você estiver, você gera paz, você é um transformador de ambientes, você transforma a circunstância, a situação, você carrega a presença de Deus. Aonde você estiver, haverá paz e todos sentirão a presença do Deus Todo-Poderoso através da sua vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Você transforma ambientes. Aonde você chegar, as pessoas vão querer sentar com você, vão querer estar do seu lado, as pessoas vão desejar estar perto de você, elas vão olhar e vão falar: eu quero viver isso, eu quero dessa alegria. O que está acontecendo com ele, o que acontece com ela?
eu vou chegar perto porque eu quero que derrama um pouquinho aqui em mim, o que Deus está derramando sobre a vida dessa pessoa. Aí alguém vai falar assim: sai para lá, inveja perto de mim. Não, escuta algo. Nós precisamos ser como rios fluentes, rios de águas vivas. Aquilo que Deus ele derrama sobre você precisa transbordar. Não queira pegar as bênçãos de Deus e guardar para você, não. Você precisa multiplicar, você precisa transbordar tudo aquilo que Deus deposita sobre a sua vida. Lembra da parábola de Jesus, das moedas? Aquele que recebeu uma moeda e guardou e não multiplicou. Você precisa multiplicar isso que você carrega. Será que você que tem Jesus no seu coração, eu vou te dar uma oportunidade rápida, vai ser rápido, mas será que você multiplicou esse amor que Deus ele depositou sobre você hoje, quando você chegou aqui na igreja? Estou falando da igreja, meu Deus do céu. Será que você multiplicou desse amor, olhando para quem está do seu lado e falando assim: bom, pelo menos um bom dia? Não vou nem falar da paz do Senhor, pelo menos um bom dia. Será que você fez isso hoje? Bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus, Jesus te ama, que Deus te abençoe. Será que você está multiplicando o que Deus está te recebendo? Eu vou virar as costas aqui para você em um minutinho fazer isso por quem está do seu lado. A paz do Senhor, um bom dia para ele em nome de Jesus. Enquanto você vai lá, eu vou falar com o Melk aqui, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom dia, tá? Glória a Deus. Aleluia. É sobre isso. Meu Deus, tem gente levantando, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Isso é a verdadeira palavra. Quando você vê alguém te abraçando, desejando bem, essa é a verdadeira palavra. Esse é o amor que Cristo está nos ensinando dia após dia, através da poderosa palavra dele. Aleluia. Aleluia. Aí tem gente dizendo: eu estou cheio do Espírito Santo. Entra de cara fechada, sai de cara fechada, não conhece ninguém. Ei! Que evangelho é esse que vocês estão lendo? Ninguém se compadece com ninguém. Ninguém preocupa com ninguém. Aí quando a gente vê um momento como esse de alegria, estava todo mundo com um sorriso no rosto aí, oi, bom dia, paz, um abraçando o outro, e meu Deus, é sobre isso. Primeiro mandamento que Deus ele nos deixou: amai o Senhor sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, tão importante quanto: amai ao próximo como a ti mesmo. Aleluia, aleluia. Que você passe a ser a referência de Deus nessa terra. Aonde você entrar, que todos possam olhar para você e falar assim: você está cheio do Espírito Santo. Esse irmão é crente. Essa irmã é crente. Oh, aleluia. Você vai chegar em lugares, vai ver todo o transtorno, e você vai declarar as bênçãos, a vitória. Esse cativeiro quebra hoje, em nome de Jesus. Amanhã você está testemunhando. Declara, fala, usa o que Deus te deu, o que Ele te entregou. Oh, aleluia. Os céus abertos renovam a mente, os pensamentos do Espírito de Deus. Romanos 12:2, todo mundo conhece. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. É muito forte isso aqui, porque nós temos o hábito de sermos conduzidos pelo meio. Todo mundo já ouviu o que a ciência explica, que nós somos conduzidos pelo meio. Nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Mas você precisa muitas vezes romper isso daí. Você vai precisar romper. Olha só, José ele poderia ter enchido a sua mente de outras coisas. O cara foi vendido como escravo, foi acusado, o cara foi preso. Imagina as pessoas em sua volta, que podia ter colocado um monte de rancor, de mágoa,
ter aprendido coisas ilícitas, incredulidade, tudo quanto é porcaria que você imaginar. Mas não, ele se manteve fiel. Muitas vezes a gente precisa renovar a nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Nós vamos ser tidos como loucos, sim. Tem lugar que eu chego do nada, eu olho para a pessoa e falo assim: ei, Jesus te ama, viu? Só isso. O povo olha, que cara doido. Some. Cara doido. E um dia eu achei que isso seria loucura. Eu tive o tempo que eu olhava as pessoas e eles são doidos. Hoje eu sou doido igual. Por falta de experiência, muita gente não está vivendo o sobrenatural. Por falta de se entregar, por falta de fazer. Quer entender como funciona? Eliana está ali. Olha só. Quantas experiências, Natália, que você já viveu trabalhando na obra de Deus? Quantas experiências que você viveu atuando na obra de Deus? Pergunta para eles. Quantas, Eliana? Pergunta. Por que eles fazem questão de levantar num domingo de manhã e vir ofertar o seu tempo para estar aqui servindo vocês? Depois que você tem experiências com Deus, tudo muda. Quando você olha para cima e vê os céus abertos, tudo muda. Por isso que tem muita gente que está aí, 20 anos no mesmo ministério, está sentado na cadeira e nunca recebeu um milagre. Porque ela vai e continua sentada na cadeira, não levanta para servir, não levanta para ajudar, não quer fazer parte do corpo, não quer fazer parte do meio. Tem gente que chegou aqui hoje cedo, acho que era 7 alguma coisa, já estava aqui na igreja trabalhando. Eu estou falando dessa pessoa específica porque eu entrei na rede social dela e ela estava aqui na igreja trabalhando para te receber. Você chegar aqui 10 horas, você chegar aqui 10h15, 10 e vir no final do louvor. Já tinha gente aqui, ofertando um tempo para te abençoar. Não sejam moldados por esse mundo. A autoridade de Jesus. Céus abertos confirmam identidade e autoridade. 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Você pode escolher. Você tem essa liberdade de escolher. Ser aqueles que as pessoas dizem que você é, ou ser aquele que Deus diz que você é. É uma decisão sua. O que vai determinar uma coisa ou outra é o seu posicionamento. É a sua forma de agir, a sua forma de expressar, a sua forma de resolver as coisas. Você é aquilo que as pessoas dizem ou você é aquele que Deus diz que você é? José foi caluniado, foi parar na prisão, mas permaneceu fiel. Ele abusou de mim. Você está achando que Maria da Penha só funciona hoje? Lá na época, nem direito de se defender ele teve. Igualzinho. Foi preso, mas permaneceu fiel ao Senhor, porque ele não era aquele que ele era acusado de ser. Era aquele que Deus falava que ele era. Você não é essa pessoa. Pode até ter cometido um erro no meio do percurso, mas foi um erro. Você se arrependeu. Você não permaneceu na iniquidade. Você não permaneceu no erro. A sua identidade não é definida por um erro do passado. A sua identidade é definida do momento que você se posiciona com Cristo Jesus. Escuta, você não pode confundir algo. Presta atenção, estou no finalzinho para a gente fechar e orar. Você não pode confundir o livramento que Deus te deu com o testemunho que Deus está te permitindo criar. São duas coisas completamente diferentes. Tem muita gente que vira e fala assim: eu estava na prostituição, eu estava nas drogas,
drogas, e aí eu saí. Esse é o meu testemunho, misericórdia. Esse foi o livramento que Deus te deu. O seu testemunho começa agora, posicionado, céus abertos, milagres acontecendo. O que você vai fazer com a nova oportunidade que Deus te deu? Esse é o seu testemunho. Aleluia. Eu sei que tem um monte de gente aí que bate em mim por conta disso, porque tem muita gente que cresce trazendo como testemunho os livramentos que Deus deu. Eu continuo reafirmando, está errado. Paulo, o apóstolo Paulo, maior evangelista, maior em tudo para mim, no meu ponto de vista. Se você pegar a história de Paulo, ele, em momento nenhum, testemunho de Paulo, ele fala sobre o passado dele, quando ele perseguiu os cristãos. Porque foi tudo livramento. Mas o testemunho começou depois que ele encontrou Jesus Cristo e foi transformado. Ali começou o testemunho dele. Se você parar para analisar, Pedro, que ele fazia somente livros apócrifos que vão falar, mas a Bíblia vai falar de testemunhos pela frente. Em um único dia, multidões de pessoas sendo transformadas e sendo libertas. Esse era o testemunho deles. Começa hoje a escrever seu testemunho. O que Deus te livrou, de onde Ele te arrancou, de todo o pecado. Tenha muito cuidado para não exaltar Satanás que te mantinha no pecado. Mas a partir do momento que você recebeu o livramento, você se posicionou cheio do Espírito Santo, aí começa o seu testemunho. O seu testemunho de vida, o seu testemunho de fé, o seu testemunho de conquista, o seu testemunho de céus abertos começa após você ser cheio do Espírito Santo. Não começou lá no pecado, começou depois que você foi cheio. Em nome de Jesus eu quero declarar que os testemunhos que virão serão ainda maiores. Em nome de Jesus, não é mais livramento. Deus não precisa te livrar dos seus pecados, não, porque o seu posicionamento não te coloca em risco. Mas em nome de Jesus, os testemunhos na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, os testemunhos que você vai viver, a verdadeira prosperidade cheia de testemunho para a honra e glória do nome de Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. José, ele não parou ali porque ele era caluniado, porque existia a autoridade de Deus na vida dele. Existe a autoridade de Jesus Cristo na sua vida. Você precisa parar e olhar e falar assim: eu ministro Jesus Cristo na minha casa, eu ministro Jesus Cristo na minha vida, eu ministro Jesus Cristo nos meus negócios. Começa a consagrar, ministrar Jesus Cristo em toda a área da sua vida, e você vai ver que o capeta vai correr. Está difícil, traz Jesus para perto. Ele não te livra das lutas, mas Ele te livra nas lutas. Ele te dá a vitória. Mas nós precisamos ter uma cura integral na nossa vida. Céus abertos restauram corpo, alma e espírito. Fala comigo: ainda este ano eu serei honrado pelo céu. Aleluia. Atos capítulo 3, versículos 6 a 8. Então Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé. Começou a andar. Entrou com eles no templo andando, saltando e louvando a Deus. Oh, aleluia. Aquele homem, ele foi curado não apenas da sua enfermidade. Ele andou, então ele teve a sua cura física. Mas a Bíblia está dizendo que ele saiu saltando, pulando. Então ele teve também uma cura emocional. Ele saiu comemorando. E ele louvou. Então houve também uma cura espiritual. Entende que a obra de Deus, ela é completa. A obra de Deus, ela precisa ser completa na minha vida e na sua vida. A ausência
de milagres não vem porque Deus não quer fazer. Muitas vezes a ausência do milagre está relacionado, e eu gosto dessa frase que está aqui. Às vezes o problema está no espaço entre as nossas duas orelhas. Aí alguém vai falar, entre as duas orelhas é a língua, pastor. Não. Também, mas eu quero falar da mente. Eu quero falar da nossa mente. Muitas pessoas estão com a mente cauterizadas para viver algo novo. Já tentou tantas vezes, recebeu tantas palavras, já buscou aqui, buscou ali, mas a sua mente está tão cauterizada que você não consegue enxergar algo novo. Você já buscou, você já tentou, você já orou, já clamou, já chorou, você fez tudo que estava ao seu alcance, nada mudou. A sua mente está cauterizada. Você precisa de ter cura. Ah, mas eu estou saudável. Talvez o seu corpo está ok, mas e as suas emoções? Às vezes a sua emoção está tudo tranquila, mas e o seu espiritual? Como que se encontra? Tem gente que vem para a igreja, mas fala assim, eu estou tão frio. Estou frio na fé. Eu orava com mais fervor, hoje eu não consigo orar mais. Eu tinha essa determinação. Eu recebi uma palavra, eu ia para cima. Hoje eu não consigo mais. Eu chego em casa, eu quero dormir, eu quero descansar, eu não quero conversar. Meu marido chega em casa, eu não quero nem olhar para a cara dele, porque eu estou tão cansada. Eu chego em casa, minha esposa já vem com um monte de problemas para cima de mim. Eu falo que eu vou entrar para o banho e fico 2 horas lá. Tem dia que eu não quero voltar para casa. Eu estou trabalhando no automático, porque eu não posso perder o emprego. A sua mente está tão cauterizada, que você olha para um lado, olha para o outro e não vê solução, não vê saída. Repete comigo mais uma vez, ainda esse ano, eu serei honrado pelos céus. Imagina, eu falei muito sobre José aqui, imagina José. Quando o faraó chama ele, traz aquele homem, e transforma ele em governador, o que passou na cabeça dele? A gente pode pensar um monte de coisas, a Bíblia não fala sobre isso, mas eu quero te desafiar a se colocar no lugar de José, diante da vida que você tem hoje. Será que você está pronto para viver algo assim? Uma bênção do céu, tamanha assim como José ele viveu? Só para você ter uma ideia, o tempo está quase encerrando. Sabia que se você ficar milionário do dia para a noite, você não pode mais ir nem no supermercado na sua esquina, nem na padaria mais? Para quem gosta de ir no mercado fazer uma compra, para quem gosta de ir na padaria, eu falo, quem me conhece sabe que eu gosto muito de churrasco, né? E eu gosto de preparar o churrasco, comprar carne, escolher, cortar, eu gosto. A minha válvula de escape, todo mundo tem que ter uma válvula de escape. Não é academia, outra é futebol, então o meu é o churrasco. Mas sabia que nem isso você poderia fazer mais, da forma que você faz hoje? Sabia que nem todos que acessam a sua casa poderiam acessar novamente? Nem todos os lugares que você gosta de ir, de frequentar, você vai poder mais. Aí eu te pergunto, está pronto para receber as bênçãos de Deus? Quando você se posiciona para receber aquilo que o céu ele está liberando, todas as travas, todas as barreiras, elas caem por terra. Você começa a acessar um tempo onde Deus começa a te preparar para você colher aquilo que Ele está liberando.
E essa preparação muitas vezes vai arrancar de você o que precisa ser arrancado, para que Ele possa plantar em você o que precisa ser plantado, para que você possa olhar para frente e enxergar o seu destino profético, não somente hoje. Você para de olhar para trás e começa a olhar para frente. Por isso que muitas vezes a gente precisa deixar de lado pessoas que não acompanham o nosso propósito, coisas que não fazem sentido para o nosso propósito, palavras, forma de agir, forma de pensar. Toda a nossa estrutura muda para que você possa receber do céu aquilo que Ele tem liberado. O posicionamento de José já estava pronto desde a prisão para que ele fosse governador. O posicionamento dele para que ele governasse naquela terra, desde a casa de Potifar, já estava pronto. O posicionamento dele, antes mesmo dele ser vendido como escravo, na casa dele, quando ele falava sobre administrar as coisas do pai, quando ele falava de como deveria ceifar a plantação, quando ele falava sobre como deveria agir, como ele falava de futuro, o posicionamento dele já estava determinado. Será que o seu posicionamento já está de acordo com aquilo que você espera do céu? Será que o seu posicionamento hoje está pronto para você assumir aquele cargo que você tanto busca? Será que o seu posicionamento hoje está pronto para você se apropriar daquela função, daquele concurso? Será que você está pronto para morar naquele condomínio fechado? Será que você está pronto para ter aquele carro que você tanto sonha? Será que você está pronto? Entende que vai além daquilo que a gente está pedindo. Por isso que a Bíblia fala que a gente pede mal. Nós precisamos saber pedir. Senhor, tira toda a frieza espiritual da minha vida. Senhor, tira tudo aquilo que atrapalha para aquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Que os seus planos venham estar diante das minhas vistas, para que eu possa me posicionar. Nós aprendemos que é preciso apresentar os nossos planos para o Senhor. Eu já terminei a palavra, em nome de Jesus. É preciso a gente se posicionar, apresentar os nossos planos para o Senhor. E nesse profetizando, quando você colocar aqui os seus pedidos, você vai escrevendo os seus pedidos e analisando o que é preciso mudar para que eles aconteçam. Que hoje, nesse momento, em nome de Jesus, aquelas pessoas que se sentem mal estruturadas para receber do céu o que o céu está liberando, vocês que sabem que precisa se posicionar diferente, que precisa de uma atitude diferente, você que se esfriou espiritualmente, precisa ser renovado. Eu quero te convidar, se coloquem de pé em nome de Jesus, todos vocês. Eu já vou dar a bênção final também, mas eu quero dar uma oportunidade específica. Antes de fazer essa oração, alguém aqui não confessou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida? Se você não fez essa oração e deseja se entregar verdadeiramente para Jesus hoje, levanta sua mão aí onde você está mesmo. Ali atrás, alguém pode ir lá com ela por gentileza, em nome de Jesus. Que Deus abençoe por essa decisão, em nome de Jesus. Mais alguém? Mais alguém? Alguém deseja se entregar para Jesus Cristo hoje, confessar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Pastor, eu nunca fiz essa oração. Faça hoje. Essa é uma declaração pública de que Deus, Ele reina na sua vida. Essa é a declaração pública que você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Alguém? Eu quero desafiar, eu já vou orar pela senhora também. Eu quero desafiar você que se esfriou na fé, que hoje tem dificuldade de orar, que já pediu tanto, que você se esfriou, recebeu tantas promessas e as coisas não aconteceram. Eu quero te desafiar, vem aqui à frente para a gente fazer uma oração específica. Lembra que eu falei de atitude? Daquela mulher que enfrentou o medo, enfrentou em coragem e saiu no meio da multidão e tocou Jesus.
e viver um milagre. Hoje Satanás, ele está vendo a sua atitude. Eu quero te desafiar a sair do seu lugar. Corre aqui na frente, já traz essa senhora para a gente fazer a oração da fé aqui junto com ela também, em nome de Jesus. Talvez você está esperando algo do céu e o seu posicionamento ainda não está adequado, e você está dizendo: eu preciso enxergar o que eu preciso fazer para viver um milagre. É nesse tempo de atitude, de fé, que você vai vir aqui e Deus vai falar ao seu coração. O Espírito Santo, ele vai te abraçando hoje e vai falar aos seus ouvidos, no seu coração, aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Eu creio nesse novo tempo, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, meu tempo estourou aqui, então vai ser rápido. Estenda suas mãos. Se tem mais alguém aí, corre para cá, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Vem aqui a senhora comigo. A senhora que vai confessar Jesus, não é? Pega na minha mão, fala assim comigo: eu creio que Jesus Cristo nasceu por sua vida, morreu entre nós, levou sobre si todas as nossas enfermidades, transgressões, nossos pecados, pelo sangue de Jesus foi perdoado. Ao terceiro dia ele ressuscitou, vencendo a morte. Jesus Cristo, escreve meu nome no livro da vida. Alguém diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar, vamos orar. Vou orar pela senhora. Alguém diga glória a Deus. Meu Pai, meu Deus, aqui estão o seu povo que clama pelo nome. Meu Deus, que os seus filhos, ó Pai, venha receber algo do trono do Senhor hoje, Pai. Hoje eles decidiram colocar por terra toda frieza espiritual. Hoje, Pai amado, em nome de Jesus, toda trava caia por terra, toda barreira, toda muralha, toda corrente caia por terra, seja despedaçada. Em nome de Jesus, eu não os conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe das lutas, o Senhor sabe dos desejos. Em nome de Jesus, o Senhor sabe de cada sonho. Em nome de Jesus, que caia por terra tudo aquilo que vem trazendo apatia, tudo aquilo que vem trazendo distanciamento do reino do Senhor. Em nome de Jesus, que os teus filhos venham entrar num tempo de confiança, num tempo de fé, um tempo do sobrenatural. Em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre cada um deles, ó Pai, de forma excepcional, com a paternidade do Senhor sendo renovada. Que teus filhos venham em nome de Jesus, recebendo um toque do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vai tocando. Espírito Santo, vai tocando. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Espírito Santo, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Espírito Santo, que seja agora anulado todo decreto de Satanás. Que seja agora toda palavra contrária caia por terra. Em nome de Jesus, eu declaro no poder e na autoridade que é no nome de Jesus, que ainda esse ano os céus honrará o Filho do Deus vivo. Aqueles que creem, aqueles que se movem em fé serão abençoados em nome de Jesus. Alguém diga glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Escuta algo. A Bíblia me ensina que sempre que havia um milagre, quando Jesus operava um milagre, ele pedia uma atitude de fé. Sempre que Jesus operava um milagre, a direção que ele dava era uma atitude de fé. O paralítico foi curado e ele disse: levanta e anda. O cego foi curado, ele disse: abra os olhos e veja. O surdo foi curado, ele disse: efatá, ouvidos se abram. Entenda que sempre que existia um milagre, ele dava uma ordem para que houvesse uma atitude de fé. Eu quero desafiar todos vocês. Vocês vão sair daqui da igreja hoje, no caminho para suas residências, vão orando. Mas vão orando como vocês nunca oraram antes. Vocês vão orando, quebrando todo o principado, toda palavra contrária e declarando a vitória. Tem gente que nem queria voltar para casa aqui agora. Deus sabe de todas as coisas.
você vai declarando a vitória, você vai ver que tudo aquilo que está passando na sua cabeça está completamente o contrário lá te esperando. O vento passou, mas existe uma ação sobrenatural. Por isso que Ele te trouxe aqui, para que as coisas sejam reajustadas conforme a vontade dEle. Mas o seu posicionamento está tocando aqui você e está tocando lá também. Deus está movendo. A sua fidelidade vai trazer como resposta o milagre que você precisa. Em nome de Jesus. Eu preciso terminar. Vão orando como vocês nunca oraram antes. Essa é a atitude de fé. Voltem orando para suas casas como nunca oraram antes. Nos próximos dias nós temos profetizando. Quero todos vocês aqui, amém? Esse profetizando, você estará profetizando o próximo ano, mas estará colhendo a vitória de tudo que nós falamos aqui hoje, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Lucas que quando uma alma é entregue ao Senhor, o céu está em festa. E se o céu está em festa, Impactados também está em festa, em nome de Jesus. Alguém diga glória a Deus, aleluia. Abra suas mãos assim, eu vou dar a bênção final em nome de Jesus. Por mim eu ficava, nós precisamos obedecer horários. Abra suas mãos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele sobre ti levante o seu rosto e te dê todos os dias a paz do Senhor. Vão com Deus para o melhor tempo de suas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.